Espírito Santo de Deus. O cântico de número 3 e o parágrafo de número 6 nós vamos estar lendo, mas primeiro nós vamos ler o capítulo 19 de Apocalipse. Cantares de Salomão, ele está depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes e vem Cantares. Ou se você encontrar o profeta Isaías, volta ali as páginas que você vai encontrar Cantares de Salomão. Amém, irmãos? Vamos ler Apocalipse 19, o versículo de número 6 a seguir, que diz assim: Aí eu ouvi um som que parecia a voz de uma grande multidão, um barulho de uma grande cachoeira, ou com fortes trovões, que dizia: Aleluia! Pois o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, é Rei. Fiquemos alegres e felizes, louvemos a sua glória, porque chegou a hora da festa de casamento do Cordeiro. Existe a tradução, a maioria das traduções que você está acompanhando fala sobre bodas do Cordeiro, né? Então eu estou numa linguagem atualizada, na linguagem de hoje, diz assim, ó: porque chegou a hora da festa de casamento do Cordeiro, e a noiva, ou a igreja, já se preparou para recebê-lo. E a ela foi dado linho finíssimo, linho brilhante, puro para se vestir. O linho são as boas ações do povo de Deus. Então o anjo lhe disse: escreve isto: felizes os que foram convidados para a festa de casamento do Cordeiro. E o anjo disse ainda: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Amém? Cantares de Salomão, o cântico de número 6, número 3 e o verso ou parágrafo de número 6. Cântico de número 3, aleluia. É cântico porque realmente ele é um inário, né? É um inário, então, hinos, músicas, são divididos em parágrafos, ou estrofes, ou versos. Então, o cântico de número 3 e o verso de número 6, que diz assim: quem é esta que vem subindo do deserto? Uma pergunta. Quem é esta que vem subindo do deserto? Parece uma nuvem de fumaça, de mirra, de incenso e de todo tipo de perfumes vendidos pelos mercadores. Lá vem a resposta da pergunta, parágrafo 7. É a liteira do rei Salomão. 60 soldados, os melhores de Israel, formam a sua guarda pessoal. Todos eles sabem usar muito bem a espada e são treinados para a guerra, e cada um está armado com uma espada por causa do perigo noturno. A liteira que o rei Salomão mandou fazer era de madeira da melhor qualidade. As suas colunas eram cobertas de prata, o seu teto era de tecido bordado a ouro, e as suas almofadas forradas de fino tecido vermelho. Foram feitas com carinho pelas mulheres de Jerusalém. Mulheres de Sião, venham ver o rei. O rei Salomão está usando a coroa que recebeu de sua mãe no dia do seu casamento, naquele dia de tanta felicidade. Amém, irmãos? Assente-se na presença do Senhor. Nós temos alguns minutos e queremos aí 8:50 encerrar a mensagem que Deus tem nos dado. Primeiro nós fizemos uma leitura que foi revelada a vida de João. João, na ilha de Patmos, ele foi levado aos céus, e uma das coisas que João viu foi o casamento, foi a consumação da vida da igreja de comunhão na terra, ao casar-se com o noivo chamado Jesus. O próprio apóstolo Paulo, ele escreveu inúmeras vezes sobre esta vinda, sobre este preparar que a igreja precisa ter. O próprio Cristo, no capítulo 14 de João, ele disse que ele iria ao Pai, ele iria preparar lugar, ele iria voltar, buscar o seu povo, porque aonde ele estivesse, ele queria que o seu povo, a sua noiva, estivesse também. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Tessalonicenses dizendo que Jesus Cristo vai vir,
E quando Ele vir, os mortos ressuscitarão, e nós junto com Ele seremos transformados e nos encontraremos com Ele nos lares. Para ratificar esta verdade, ele também escreve a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 51, ele disse: eu vos digo um mistério. É no momento onde ninguém espera, é no abrir e fechar de olhos, é ante ao toque da última trombeta. Os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Esse corpo que é corruptível será revestido da incorruptibilidade. Esse corpo que é mortal será revestido da imortalidade, e estaremos para sempre com Ele. Amém? Quantos acreditam que estaremos para sempre com Ele? Oh, aleluia! Então acredite nesta verdade. Sabe por quê? Porque inúmeras vezes você vai me ouvir essa noite dizendo: Jesus está voltando. E assim como o profeta anunciou com todo entusiasmo aos ouvidos de Israel, ele disse: prepare-te, ó Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus. E nesta noite eu te digo, como profeta de Deus, usando os microfones dessa igreja, dizendo: prepare-te, ó igreja, porque Jesus está vindo buscar você para morar com Ele. E o porquê essa confusão, irmão, de ler Apocalipse e logo ler também o livro de Cantares? Já vou te explicar. O capítulo 3, o cântico de número 3, a partir do verso de número 6, ele fala sobre o cortejo nupcial. Era exatamente assim que acontecia na época. Era exatamente esta ideia que João tinha também sobre casamento. Quando ele estava falando quando ele referiu-se no capítulo 19 de Apocalipse, que as bodas do Cordeiro estavam acontecendo, e que a noiva já estava preparada, ele estava com o seu pensamento totalmente ligado ao ritual de casamento que existia entre os judeus. E esse ritual nós conseguimos apropriá-lo a esta mensagem no cântico de número 6, a partir do parágrafo 3 e o parágrafo 6. Onde nós vimos que Salomão construiu uma liteira. Mas antes de eu entrar nesses detalhes, eu quero apresentar você a Salomão. Salomão foi um homem escolhido por Deus para construir o templo. Salomão, filho de Davi, ele tinha o compromisso de estabelecer o trono de Judá em sua era e para suas gerações. Deus acaba se revelando a Salomão e fala para Salomão fazer um pedido a ele. E Salomão não pediu riquezas, Salomão não pediu a morte dos seus inimigos, Salomão não pediu nada de extraordinário, tão somente sabedoria. Ele disse: Deus, eu preciso de sabedoria para poder governar o teu povo, para poder entrar e sair do meio dele. Então Deus lhe deu sabedoria. A Bíblia Sagrada diz que esse foi um dos reinados de paz, que houve paz em todos os territórios conquistados por Davi, seu pai. A riqueza de Salomão foi tamanha, que nos registros dos primeiros livros de Reis, coloca em destaque tudo aquilo que Salomão fez. Segundo o que a Bíblia Sagrada me informa, Salomão tinha 40 mil estrebarias, tinha mais de 12 mil cavaleiros ao seu dispor. Segundo a narrativa de 1 Reis, diz que Salomão ele fez 300 escudos de puro ouro. Na sua mesa, tanto os utensílios do templo ou da sua casa, todas as taças eram produzidas, fabricadas de ouro puríssimo. Segundo o que a Bíblia me informa, ele tinha 30 mil homens trabalhando no Monte Líbano, trazendo cedro do Líbano para as suas construções. E esses homens eram revezados 10 mil a cada 3 meses. 10 mil trabalhava 3 meses, depois 10 mil mais 3 meses, depois 10 mil mais 3 meses. Segundo o que diz a Bíblia também, em outras montanhas, em outros territórios geográficos, ele tinha aproximadamente 70 mil homens, entre eles os que carregavam, entre eles os que cortavam. A Bíblia Sagrada diz também que ele tinha muitos navios, e esses navios atracavam no seu porto de 3 em 3 anos, trazendo todo tipo de prata, de ouro e animais silvestres para o seu império. Quando a Bíblia Sagrada também me fez entender que no seu reinado anualmente chegava 24 mil quilos de ouro puro,
Salomão construiu um trono enorme para sentar-se nele, todo de marfim coberto de ouro. Para chegar até o trono, o presbítero Moderaldo tinha 6 degraus, e ladeando esses degraus existia uma figura ou uma estátua de leão, uma a cada lado. No seu contorno, da parte inferior, superior, traseira do seu trono, havia 2 leões. E daí, meu irmão, é uma representação do próprio Cristo, porque a Bíblia Sagrada me faz entender que Jesus veio como cordeiro, mas quando ele ressuscitou, quando ele foi revelado ao próprio João, ele disse: eis o Cordeiro de Deus. João Batista disse que tira o pecado do mundo. Mas quando abriu-se o selo, João, lá na ilha de Patmos, ele disse: ele é o leão da tribo de Judá. Ele, próprio Cristo, era da linhagem de Davi, mas todo o apogeu, todo o seu potentado foi criado através de riquezas. A sabedoria de Salomão atravessou as fronteiras. Homens, mulheres de todo o mundo desejavam estar aos pés de Salomão. A própria rainha de Sabá desejou deixar o seu império para saber se era verdade aquilo que ela tinha ouvido de Salomão. Então a Bíblia Sagrada me informa que ela disse no término da sua visita: olha, Salomão, as pessoas que me falaram sobre você, elas não conseguiram ter tanta perfeição naquilo que dizia, porque eu consegui contemplar muito mais do que eu consegui ouvir. Sabe por quê? Porque Deus estava na vida de Salomão. A Bíblia Sagrada diz que ele levou 7 anos para construir o templo do Senhor, mas para construir o seu palácio ele levou 13. A Bíblia Sagrada também diz que esse homem, ele imperou sobre o império um reinado de paz. Também diz o 1 Reis que ele fez mais de 3.000 provérbios e escreveu mais de 1.005 cânticos. Olha só a dimensão da sabedoria e do poder que esse homem tinha. Segundo o que a Bíblia diz, existia tanta prata lá em Jerusalém que as pessoas comparavam as pedras da estrada. Existia tanto Líbano, tanto cedro do Líbano plantado em Jerusalém, que as pessoas comparavam com os espinheiros que davam em qualquer lugar. Esse homem agora escreveu o livro de Provérbios, de Eclesiastes e o livro de Cantares, onde nós estamos embasados. E no cântico de número 3, ou o livro de Cantares, que ele é um livro tão importante. Ele foi um livro tão importante que todo ano, anualmente, na festa da Páscoa, esse livro, esse cântico era cantado em Israel, para lembrar o amor de Deus para com o seu povo. E nós, em pleno século 21, temos a ousadia de dizer que entre essas linhas, entre esses versos, entre esses escritos, existe o amor de Cristo pela sua noiva amada. Existe uma tradição que nos informa que Salomão, quando estava o seu plano, o seu projeto todo estabelecido, a paz já regia e já reinava nos 4 cantos do território que ele governava. A tradição judaica nos conta que ele resolveu sair do seu império, ele resolveu sair do seu trono e saber o que o povo pensava dele. Então a Bíblia não diz, mas a história conta que esse homem despiu-se da sua coroa, despiu-se da sua veste escarlate, despiu-se das suas roupas reais, e ele disfarçou-se como pastor. Escute-me bem, com muita perfeição. Escute só o que a história conta. Esse homem saiu do palácio, deixou todo o seu potentado, todo o seu poder, e vestiu-se, disfarçou-se de pastor. Ele, nesta época, nesta área, neste momento, é um tipo de Cristo, porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele disse que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele foi encontrado entre os homens. Significa o quê? Que o próprio Cristo despiu-se da sua divindade, despiu-se da sua glória e foi encontrado como servo entre os deixou
deixar por um momento de ser reverenciado pelos seus sátrapas, pela sua guarnição, e pegou na sua mão um cajado, uma roupa de pastor, e saiu visitar as terras, as comunidades, os lugares pobres de Jerusalém. Chegando a esses lugares, ele conseguiu perceber a informação que o povo tinha dele. Também a Bíblia Sagrada não nos informa, mas a história me faz entender que Salomão, ele foi a 80 quilômetros a norte do seu reino. Chegou a um lugar onde produzia-se o vinho, onde esmagava-se a uva. Quando nós lemos o livro de Cantares, nós conseguimos perceber que em Cantares, essa mulher, essa figura em Cantares chamada Sulamita, foi a paixão, a maior paixão de Salomão. Salomão, quando ele entrou no povoado onde essa mulher morava, ele ficou abismado com a beleza, com a simplicidade e também com a fidelidade desta moça. Quando a história conta que Salomão entrando nessa comunidade, essa comunidade era cercada por uma muralha de madeira, e existia algumas torres de madeira nessa comunidade, e em cima dessa torre havia alguns homens que trocavam de turno a cada dia, porque era nessa comunidade, era nesse povoado que as mulheres virgens, as moças virgens, espremiam as uvas para produzir o vinho que chegava até a mesa de Salomão. Então ele desejou conhecer de que forma estava sendo feito o vinho que ele tomava. E quando ele chegou lá onde se esmagava a uva, quando ele chegou lá no lagar, ele percebeu que muitas mulheres, muitas moças virgens estavam esmagando com muito cuidado aquelas uvas. Mas ele percebeu também que entre elas havia uma donzela vestida de branco, e ela estava com a sua roupa branquíssima. E todas as vezes que ao amassar das uvas respingava o suco da uva na sua roupa, ela descia até um riacho ali perto, lavava as suas vestes e voltava para lá de novo. Agora Salomão, disfarçado de pastor, olhou e percebeu o que estava acontecendo. E a história conta que ele perguntou para aquela moça o porquê que ela estava fazendo isso. Ele disse assim: pastor, o senhor não sabe porque nós estamos aqui, porque todo esse cuidado que eu tenho? Não, é porque o meu pai e todos os homens e todas as famílias desse povoado e nos informaram que a uva que nós esmagamos aqui, ela é feita o vinho que vai na mesa do rei. É verdade? Sim, é verdade. Então por que toda essa tua delicadeza, toda essa tua dedicação? É porque eles disseram para nós que o rei a qualquer dia desse está vindo visitar o nosso povoado. Então nós temos que estar preparados. O senhor não notou que quando eu estou esmagando a uva, eu estou olhando para cima? Não é que eu estou olhando para o céu, é que eu estou olhando para o movimento dos atalaias, daqueles homens que estão lá em cima, olhando para ver se a comitiva do rei está chegando. Porque quando a trombeta tocar, significa que nós temos que estar preparado, porque o rei está chegando aí. Quando nós lemos o primeiro capítulo, ou o primeiro cântico, nós ficamos entusiasmados com a narrativa, com a poesia. Ele diz: tu és a rosa de Saron, o lírio dos vales. Escuta só, existia lírio em todo vasinho da comunidade na época. Lírio era uma planta comum, e dava ao léu em qualquer canto no vale, tinha lírio. Mas a sua beleza e o seu perfume acabava atraindo as pessoas. Escute só, as pessoas antigamente evitavam os caminhos dos vales, então elas procuravam passar por cima dos montes. Então o lírio sempre foi muito rejeitado, o lírio sempre foi muito deixado de lado, não tinha preço algum na época. Mas escute só, quando os peregrinos passavam em cima da montanha, e lá embaixo do vale tinha um lírio que estava desabrochando, o seu perfume chegava até as suas narinas. Eles paravam para sentir o perfume que exalava daquele lírio. Sabe quem é esse lírio? É a noiva de Jesus Cristo. As pessoas nos rejeitam, as pessoas nos caluniam, mas quando nós exalamos o perfume de Cristo, quando elas passam por necessidade, elas têm que sentir o perfume de Cristo na nossa vida, o testemunho que nós temos de amar tanto esse Jesus. Entre os poemas que Salomão recitou, ele se apresentou para ela como pastor, e ela fez uma pergunta para ele, está inserido no livro de Cânticos, você pode procurar isso depois. Ela perguntou: ei, escute só, aonde é que tu guardas as tuas ovelhas ao meio-dia? Ela disse assim:
assim, ele respondeu para ela: minha filha, se tu quiseres saber onde eu guardo as minhas ovelhas, é só seguir as pisadas das ovelhas. O que Jesus está dizendo para nós? Se nós queremos seguir Ele, que é o bom pastor, precisamos entrar no caminho, precisamos seguir a pisada da obediência. Quando ela perguntou aonde ele guardava ao meio-dia, o meio-dia é onde o sol está a pino, é onde o dia fica perfeito, e o dia perfeito é o dia do arrebatamento. Quem quer seguir o pastor, precisa seguir as ovelhas. Quem quer seguir o pastor, siga a pegada das ovelhas. Sabe por quê? Porque Jesus está vindo aí. É lindo demais. De repente, no cântico de número 2 e no verso 11, ele faz uma promessa para ela, e disse para ela que ele voltaria e lhe traria pendentes de ouro adornado de prata. Então ela ficou toda entusiasmada, porque o homem pastor que se revelou para ela não é mais pastor, ele é o rei de Israel. E ela disse assim, que o rei de Israel, ela ficou com isso na sua mente, no seu coração, que o rei de Israel vai vir buscar. Quando ela começa a narrativa da vida dela, ela diz assim: ei, não olheis para eu ser morena, eu sou morena porque o sol recaiu os seus raios sobre mim. Eu sou morena como as tendas de Quebar, porque a vinha que me pertence eu não guardei, eu guardei a vinha dos meus irmãos. Me dá a entender que os seus irmãos mais velhos colocavam ela num trabalho forçado no deserto. Mas de repente, meu irmão, quando nós folheamos a página da nossa Bíblia e entramos na narrativa do cântico de número 3, existe um observador agora em cima do monte. Existe alguém que está olhando tudo acontecer no deserto. E o que é isso? É a liteira de Salomão, ele disse. E olha como ela vem, como parece uma coluna de fumaça. Sabe por quê? Porque tem incenso queimando, tem perfume de mirra, e tem todo tipo, toda sorte de pós aromático exalando o seu perfume. É sim a liteira de Salomão. Para quem não sabe o que é uma liteira, eu vou te explicar. Uma liteira era um meio de transporte usado na época, como se fosse uma cadeira para 2 lugares. Nós tivemos uma especificação bem clara na narrativa desse texto, quando disse que ele construiu a liteira com madeira nobre, com madeira de lei, e ele revestiu todo o seu estofado de vermelho. Ele colocou também, adornou a parte superior com um azul do céu, com todos os entalhes de ouro. Escute-me bem, essa liteira era transportada por 4 homens, 4 homens, um a cada lado, levantavam o rei e colocavam nos seus ombros e conduzia ele. Quando nós estamos lendo essa passagem bíblica, nós precisamos entender que o rei agora está saindo do seu palácio, que o rei saiu do seu império, saiu com todo o seu cortejo, com todos os seus amigos, na companhia de 60 valentes, para ir aonde? Deserto adentro, para descer no deserto. Por quê? Porque ele estava indo buscar a sua noiva, ele estava indo buscar a mulher que ele amava, a mulher que ele disse que iria voltar para buscá-la. Quando nós entendemos que a liteira era tão somente tinha lugar para 2 pessoas, e que ela era transportada por 4 homens, essa também é uma alusão à salvação. Sabe por quê? Porque a palavra liteira no original é mitato, e a palavra mitato dentro da gematria bíblica significa salvação. É o mesmo nome de Jesus. O nome Jesus significa salvação. Então eu quero dizer para você, se tu quiseres se encontrar com o Rei Jesus, entra nessa salvação aí, entra pelo caminho aí, porque Jesus já está descendo o deserto para te buscar. Ele já está descendo nas nuvens para buscar você. Olha que lindo, olha como é lindo. 4 homens levavam o rei Salomão nos ombros. Esses 4 homens representam perfeitamente os 4 evangelhos. Sabe por quê? Porque cada evangelho viu Jesus de uma forma, não é verdade, Roberto? Mateus viu Jesus como rei. Então, um daqueles homens viu Jesus assentado ali dentro da liteira. Marcos viu como servo. Então ele viu Jesus na madeira que foi cortada para construir a liteira. Lucas viu Jesus como um homem. Então ele viu Jesus carregando.
E dentre outros assuntos que nós poderíamos embutir, mas por causa do tempo nós não vamos colocar. Significa o quê? Que quando a igreja está saindo do deserto, na companhia do noivo, ou ela está esperando o noivo chegar para buscá-la, escute-me bem, ela precisa estar apoiada, respaldada na palavra da salvação, na palavra do evangelho, na palavra de vida, na palavra que transforma. Sabe por quê? Que muitas pessoas não têm sucesso, vive decepcionada, frustrada, porque busca a salvação, a solução em todas as portas existentes que tem por aí, caminhos mais fáceis. Mas eu te digo nesta noite que a liteira só tem valor quando o rei está dentro. A liteira só tem valor, só tem festa ao redor da liteira quando Jesus está dentro. Mas a festa maior, sabe quando que é? É quando você está dentro dessa salvação, está dentro dessa liteira. Jesus está vindo buscar-nos para uma grande festa. Agora só, olha só, preste bem atenção. Quando nós entramos, eu fui estudar sobre o casamento judaico, e eu pesquisei de um pastor judeu messiânico, e ele disse que até hoje acontece assim. Os judeus ortodoxos, eles realizam o casamento ainda assim, nos dias de hoje. Sabe o que acontece? A noiva, com o dia marcado para o casamento, ela precisa estar preparada. Lembra que João viu que a noiva estava preparada? Lembra? A noiva estava preparada. Então o que se fazia? A festa de casamento nunca era na casa da noiva. Nunca era na casa da noiva. E ainda hoje entre os ortodoxos não é na casa da noiva. A festa de casamento é sempre na casa do pai do noivo, ou da casa do próprio noivo. Você lembra que Jesus disse que eu vou para o meu pai e preparar lugar? Então ele está dizendo o quê? Que eu vou vir como noivo, sim, mas a festa não vai ser na terra, a festa vai ser na minha casa. Ei, meu irmão, você não entendeu, né? A festa do nosso encontro não vai ser na terra. Jesus está dizendo, vai ser na minha casa. É na minha casa. Eu vou levar vocês para minha casa. Tenho 5 minutos para poder encerrar, mas olha só. Então o noivo prepara uma grande comitiva, um cortejo nupcial. A festa já está preparada na casa dele, ou na casa do pai. Então os convidados estão lá reunidos, enquanto o cortejo nupcial sai da casa do pai e vai até a casa da noiva. Você lembra daquela parábola do capítulo 25 das 10 virgens? 5 eram loucas e 5 eram prudentes. Sabe quem eram aquelas 10 virgens? Eram as moças que eram damas de companhia da noiva. Essas moças que tinham as suas lamparinas na mão, em função de que o noivo demorou, elas tinham que estar preparadas, irmãoquinha, para iluminar o caminho. E daí de repente elas ouviram o toque da trombeta, elas ouviram a música, elas sentiram o perfume que estava vindo, e alguém gritou: aí vem o noivo. E agora acabou o azeite, não dá para acender a lâmpada, empresta um pouco para mim. Não, vai comprar para você, porque o que nós temos dá somente para nós. Esse azeite é símbolo do Espírito Santo, porque para poder se encontrar com o noivo, o Espírito Santo tem que estar na minha vida, tem que estar na tua vida, tem que estar na tua história, tem que estar na tua família. Então, minha irmã, não deixa faltar o Espírito Santo aí. Comece a orar como já foi falado aqui no culto, comece a dobrar o joelhinho, que daí o azeite vai descer sobre o céu e a tua vida vai ser transformada. E daí o cortejo vem. Sabe, eu acho legal que aqui no Brasil, isso é de tempos. É o noivo que chega primeiro na igreja, né? E daí a noiva fica se arrumando, fica se preparando. E daí dá meia hora, o coitado já está com o sapato gastado aqui no altar. O coração dele já está a 1 zilhão por hora. E a noiva não vem. Será que ela vai vir? Não, escuta só. Dentro do casamento da igreja com Cristo, a noiva tem que estar preparada, meu irmão. E se não estiver preparada, vai ficar para trás.
Só vai subir quem está preparado. Só vai subir quem tem azeite. Só vai entrar na liteira quem já está pronto. Viu o que João disse? Ei, é a festa de casamento do Cordeiro, mas a noiva já está preparada. A igreja já está preparada. O que é estar preparado? É acreditar que daqui a alguns 10 segundos Jesus já pode estar vindo. É acreditar que amanhã no trabalho Jesus pode estar vindo. É acreditar que esse culto pode nem terminar, porque Jesus está vindo. Prepara-se, ó igreja, para se encontrar com o teu Senhor. Lá vem Ele aí. Olha que lindo. Ó, tem um amém ali, ó. Glória a Deus. Olha que lindo. Depois que a noiva entra dentro da liteira, ou as pessoas que não tinham dinheiro, eram a pé mesmo. A noiva era encontrada com um véu no rosto. No meio do caminho, o noivo retirava o véu do rosto da noiva e colocava sobre os seus ombros. E a festa continuava. Aleluia. E toca a trombeta. E incenso queimando. E pós aromático sendo derramado. Mirra para todo lado. Sabe o que significa? Significa assim, ó, que quando o véu foi tirado do rosto da noiva e colocado sobre os ombros do noivo, ele está dizendo: agora tu não pertence mais a ninguém, tu é minha. Agora tu não pertence mais a ninguém, tu é minha. Quando o apóstolo Paulo diz que a glória do Senhor é vista em nós com o rosto descoberto, significa que o Espírito de Deus está na nossa vida. E se o Espírito está na nossa vida, nós não somos mais do mundo, somos de Jesus. Entrando na festa, sabe quantos dias durava a festa? Tem pais aí que vão casar seus filhos, coça a cabeça aí, porque o casamento está chegando. Ai, quantos mil eu vou gastar para 2 horas de festa? Quantos mil? Misericórdia. Daí fica lá economizando, contando, calculando. A calculadora fica até com o número em branco já, de tanto cálculo que faz. Sabe quantos dias a festa de judeu? 7 dias, comendo e bebendo. Imagina só, irmão, uma festa de casamento, 7 dias. E quando o noivo chega com a sua noiva, ele é recepcionado pelos seus convidados. Você lembra que existe um versículo aqui? Lembra? Bem-aventurados que foram convidados. Está escrito ou não está? Amém? Bem-aventurados que foram convidados para a festa do Cordeiro. E o anjo disse assim, ó: escreve, porque essas palavras é fiéis e verdadeira. Anota aí, essas palavras é de Deus, digna de aceitação. Mas por quê? A noiva é convidada para o casamento? Não, a noiva está casando. O Cordeiro, que é Jesus, está casando, então eles não são convidados. Ou alguém casou aí e disse assim, ó: eu vou me convidar para o meu próprio casamento. Não existe. E a Bíblia diz assim, ó: bem-aventurados que são convidados para bodas do Cordeiro. Daí eu estava lendo a Bíblia, e eu abri a Bíblia lá no capítulo 8, versículo 11 de Mateus. E disse Jesus assim, ó: e muitos virão do Oriente, e muitos virão do Ocidente, e assentar-se-ão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Sabe quem é o convidado da festa? Todos os patriarcas. Aleluia. Daí a Cassiane canta um hino lá: eu verei o pai Abraão e também os meus irmãos, que um dia por amor a Cristo sofreram ou morreram. E eu verei milhares de anjos adorando, eu verei, melhor dizendo, milhares de santos adorando diante do trono, cantando um só hino em adoração. Meu irmão, tudo que está na terra vai passar. Se apegue ao Senhor Jesus, porque um dia nós estaremos na glória com Ele, porque um dia nós ouviremos a trombeta tocar. Todos. A igreja, só a igreja. Aleluia, um pouco mais forte. Chora, peça da alma, peça da alma. Deseja a volta de Jesus. Deseja Jesus vir te buscar. É Jesus.
Queria que você virasse, abraçasse no mínimo 5 pessoas e dissesse assim ao meu irmão: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Diga para o teu irmão: Maranata, meu irmão, ora vem Senhor Jesus. Maranata, diga: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, Maranata, Maranata.